Então, estamos agora continuando ainda na lição 3, buscando conhecer a Deus, que faz parte da estação Viver. Então, repetindo, estamos na estação Viver, experimentando a vida cristã, lição 3, como o título Buscando conhecer a Deus, e a página é a página 35. Estamos na parte final da lição. Você já vai agora responder se é falso ou verdadeiro as 4 perguntas que ficou aqui no nosso exercício pendente para hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta, você vai anotar aí, assinale como sendo verdadeira ou falsa. Então você vai escrever a pergunta e logo em seguida, na sua opinião, escrever V de verdadeira ou F de falsa. Primeira pergunta. Orar significa repetir as mesmas palavras e frases? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Outra afirmação. Devemos implorar a Deus para nos dar exatamente o que nós queremos. Isso é falso ou é verdadeiro? Outra afirmação. Quando oramos, devemos dar graças a Deus por tudo. Isso é falso ou verdadeiro? E a outra. Deus deseja que oremos por nossas próprias necessidades e pelas necessidades das outras pessoas. Isso é verdade ou é falso? Uma das orações que Deus ama ouvir é aquela oração feita em favor dos não cristãos. Ele ama quando nós entramos no campo de batalha e oramos fervorosamente pelas outras pessoas. Você deveria começar a orar por determinadas pessoas diariamente. A primeira vez que eu experimentei o poder de uma oração respondida foi depois que eu comecei a orar pelo meu amigo Glenn, em 1979. Glenn e eu éramos amigos de escola desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. Quando eu tinha 17 anos, eu aceitei Jesus, mas Glenn continuou uma vida desregrada. Deus me ajudou a orar por Glenn durante todos os dias por 10 anos, mesmo que havia visto apenas 1 ou 2 vezes nesse período. Um dia, Glenn repentinamente entrou na igreja que eu estava pastoreando. E naquele mesmo dia, ele aceitou Jesus e semanas mais tarde tive o privilégio de batizar Glenn e a sua namorada Karen. Meses depois, celebrei o casamento de Glenn e de Karen. Eu vi Deus respondendo às minhas orações de uma forma poderosa. A chave é permanecer orando até que a resposta venha. Bem, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos testar a memória. Então você vai memorizar o Salmo 66, 18. Então anote no seu caderno, Salmo 66, 18. Então, vamos ler o versículo? Eu gostaria que você escrevesse ele no seu caderno. Está escrito assim, vamos lá? Pode escrever. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Vamos lá, pule 2 linhas e escreva outro título que diz assim: Deus responde a todas as orações. Deus responde a todas as orações. Vamos à leitura? Segue então alguns princípios que te ajudarão a reconhecer como Deus responde às orações. Deus responde a todas as orações de pelo menos 4 maneiras. Ele pode, primeiro, te dar luz verde, depois luz amarela, ou uma luz vermelha, ou apresentar um retorno para você. Vamos ver a luz verde. O que ela significa? Simplesmente que o que você está pedindo está em sintonia com a vontade de Deus. Talvez até o próprio Deus tenha direcionado você a pedir, e agora Ele está respondendo. Mas pode ser que a luz seja amarela, o que significa Deus sabe que não seria bom conceder imediatamente o que você está pedindo. Salmo 40, versículo 1 diz: Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro.
Talvez você deseje resolver outras coisas, né? E rapidamente, mas Deus talvez deseja resolver algumas áreas da sua vida antes de responder esse teu pedido específico. Então, seja paciente, aguarde o tempo certo. Agora, Deus pode estar respondendo com luz vermelha, ou seja, Ele está dizendo não. Ele não está de acordo com a tua vontade. Ele sabe que seu pedido não é o melhor para você, ou para o propósito eterno de Deus. Considerando que Deus o conhece melhor do que você mesmo, o julgamento de Deus é sempre correto. Lembre-se também que, algumas vezes, Deus pode querer purificar os seus valores e as tuas motivações. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, nós lemos assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4, 3. E então vemos que Deus pode responder com luz verde, pode responder com luz amarela, pode responder com luz vermelha, mas tem uma quarta maneira que Deus pode responder, que é a placa de retorno. O que significa o sinal de retorno? Nesse caso, Deus pede para você rever o foco das suas orações. Na verdade, no processo da oração, muitas vezes, nossa vida ela é transformada. Às vezes Deus vai direcionando a orar por algo bem melhor do que aquilo que você havia pedido inicialmente. As nossas orações contínua deve ser a seguinte: que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Deus é soberano, Deus sabe o que é melhor para nós e sempre responde para o nosso próprio benefício. Jesus, em Mateus 6,8, diz: porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Amém? Então vamos para o resumo da lição? Vamos lá. Coloque assim uma frase, uma palavra bem grande. Lembre-se, ou, se preferir, lembrar. Vamos lá? Anotou? Então agora vamos à pergunta, que você vai precisar me repetir. Quais versículos das Escrituras que mais impressionaram você durante essa lição? Então, quais os versículos? E logo em seguida explique o porquê. Tá bom? Pule pelo menos umas 5 linhas, deixe em branco, e vamos aos pontos principais dessa lição. Depois de 5 linhas, escreva lá, pontos principais. E você vai, por favor, copiar esses 3 pontos principais, porque à medida que você copia, a didática da cópia, do copiar, exercita você a memorizar, a guardar, a fixar. Porque às vezes você pode distrair-se, então ao copiar você fixa. Isso é importante. Também ajuda, porque você pode, ao rever, voltar atrás e rever esses resumos. Ao voltar atrás você pode rever nesse resumo toda a lição. Por isso é importante você copiar. Então vamos lá, primeiro ponto. A oração, em seu sentido mais profundo, é buscar conhecer a Deus. Por favor, anote então. A oração, em seu sentido mais profundo, é buscar conhecer a Deus. Ponto 2. A oração começa com louvor e adoração. E continua com confissão e petição. E continua com confissão e petição, ou seja, pedidos, né? Repetindo, a oração começa com louvor e adoração e continua com confissão e pedido. 3. Deus sempre responde às orações.
mas nem sempre Deus diz sim. Muito bem, pule 2 linhas e escreva agora aquela palavra praticar. Pule uma linha e você vai anotar o que você precisa praticar durante essa semana. Vamos lá? Escreva em uma folha de papel o nome de amigos e familiares. Escreva em uma folha de papel o nome de amigos e familiares. Escreva em uma folha de papel o nome de amigos e familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor. Que ainda não conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que ainda não conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ponto. Comece a orar por ele diariamente. Comece a orar por eles diariamente. Comece a orar por eles diariamente. Segunda prática, ponto 2. Relembre um momento em que Deus disse não para as suas orações. Relembre um momento que Deus disse não para as suas orações. Relembre um momento em que Deus disse não para as suas orações. Ponto. Seguindo em frente, lembre-se de outros momentos em que Deus disse sim. Lembre-se de outros momentos em que Ele disse sim. Lembre-se de outros momentos que Ele disse sim. Terminamos aqui a lição de número 3. Era a página 37. A próxima lição, número 4, vai começar na página 39. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminando agora aqui. Você vai terminar de fazer os exercícios que estão pendentes. Compartilhe essa lição já com seu discipulador. E até a próxima. A próxima vai ser a lição 4 e o título é Convivendo com outros seguidores de Jesus. Convivendo com outros seguidores de Jesus, página 39. Até lá.